Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, desabafo contundente, forte de tio de Lúcio Rodrigues depois da partida do Bahia perante a equipe do Fluminense. Além disso, vamos trazer também análise da bancada da Sport TV sobre o que foi essa partida nessa derrota do Tricolor de Aço. Para completar, tem reflexão importante e situação na tabela. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantão Bara, mas antes disso aquela dica para você continuar aproveitando a promoção na Centauro, tá aqui, gente, esse cupom BARA10 para você garantir mais 10% de desconto e tá aí, inclusive, esse tênis que é um sapatênis da Nike, o valor original é R$ 999,99, tênis Nike Zoom Kurt Little 3 masculino e o valor final somando os descontos do cupom com o site vai para R$ 373,49, quase um terço do preço e ainda divide em 5 parcelas de R$ 74,70 sem juros, não perca essa chance não. Clique no link, fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo e corra para aproveitar essa oferta. E no Pix, para completar, tá 33614, gente. Oportunidade única aí em relação a essa oferta. Outra coisa que eu digo para vocês aqui é sobre quarta-feira. Bahia e Botafogo, se você for pro jogo e for pro Esquadrão Zone, tudo all inclusive, 7 horas de all inclusive, aproveite o cupom BARA20 e compre o seu ingresso pro Esquadrão Zone com 20% de desconto. Vale a pena o custo-benefício. Aproveite aí porque essa oferta tá imperdível. Mas vamos pro assunto de hoje. E a gente começa trazendo informação. E mais cedo, de ontem que aconteceu, vale o registro, a gente postou, mas está aqui também em nosso vídeo. A campeão, Mulheres de Aço conquistam um Brasileirão a2 após triunfo em Pituaço, 2-1 sobre o 3B da Amazônia, gols de Vilma e Ari, não só acesso, como também um título. Parabéns, gente, as Mulheres de Aço fizeram aí um jogo bacana, um jogo equilibrado, consistente, ganharam acesso, não só acesso, mas também conquistaram o título da Série A2, que seja uma volta à Série A sem volta desta feita, que o projeto se fortaleça cada vez mais. Falar em situação de projeto, tá aqui, gente, situação envolvendo Fluminense e Bahia, e os números trazem um recado para a gente contundente, tá aqui, Fluminense vence a quarta seguida, e vejam aqui a estatística, posse de bola equilibrada, 49-51, então veja que o jogo teve esse equilíbrio, agora finalizações, 12-12, gente, só que no gol o Fluminense acertou 6 e o Bahia acertou apenas 3, então vejam qual foi a diferença, efetividade. O Bahia não pode se dar o luxo de jogar fora de casa e perder oportunidades tão preciosas, e aí acaba que o prejuízo fica para o nosso Esquadrão de Aço. Está aqui a tabela, inclusive, o Bahia segue aqui na 7ª posição com 32 pontos, mas vejam que Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Bragantino têm 19 jogos, 2 jogos a menos, Vasco 1 jogo a menos, Criciúma 2 jogos a menos, e o Bahia está aqui com 32 pontos em 7º lugar, a 3 pontos do São Paulo, que é atual 6º colocado no G6. É isso, gente, que aconteceu. O Bahia queimou a sua gordurinha e agora é tentar, de algum modo, voltar a pontuar depois dessa sequência tão ruim do nosso tricolor de aço na Série A. Para falar sobre isso, eu vou trazer aqui agora a análise da Sport TV, uma parte do trecho do programa da Sport TV, trazendo justamente essas análises a respeito do nosso tricolor de aço. Está aqui, ó. Sair dessa zona incômoda. Falando um pouquinho do Bahia rápido, Prota, é assim, o Bahia tem um estilo próprio de jogar, que é com aproximação, com muita troca de passes, mas hoje foi um time muito devagar, muitas vezes, assim. Não conseguiu encaixar alguns poucos momentos, é que a gente viu o melhor Bahia, né? Mas na maior parte do tempo foi um time lento na troca de passes, com pouca movimentação, os jogadores tocavam e ficavam parados, não davam opção de passe, então eu acho que isso até o Everton Ribeiro reclamou bastante. No fim do jogo, na entrevista, o Bahia vai precisar dar uma repaginada para a sequência da temporada. Bem, é isso, né? O Fluminense venceu e olha, é o 4º jogo com o Thiago Silva em campo em que o Fluminense não toma gols. Eu volto com vocês, um grande abraço e bom trabalho. Abraço. Não pode ser coincidência, né? E o jogo que ele não jogou, agora no meio da semana pela Copa do Brasil, quantos gols o Fluminense tomou, Massu? Tomou, 3? 3, então, e ele não jogou. Coincidência não é, certo? 4 jogos do Thiago Silva, nenhum gol sofrido nesses 4 jogos. Por outro lado... Se não tomar no próximo, serão 5, e aí, como já disse, um certo treinador que passou pelo Brasil, e 1 acontece. Em 2 pode ser coincidência, mas 5 não tem. 5? E o Bahia, ao contrário do Fluminense, né? O Fluminense num viés de alta, o Bahia deu uma estagnada desde a vitória contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba, 3-1. O Bahia perdeu para o Cuiabá, em Salvador, perdeu para o Corinthians, também na Fonte Nova, empatou com o Atlético Goianiense, último colocado do campeonato, empatou com o Internacional, na Fonte Nova, e agora perde para o Fluminense no Maracanã, né? Fora, sem contar o jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil, que é um bom resultado. Empatar com o Botafogo no Newton Santos é um bom resultado. A decisão agora no meio da semana, na quarta-feira, lá em Salvador. Mas é um momento para o Rogério fazer uma avaliação aí do que pode estar acontecendo. Eu acho que a grande armadilha é a indução, que certamente vai haver nesses momentos, a alterar a forma de jogar. O Bahia precisa evoluir, voltar a encontrar as melhores soluções dentro da maneira dele de jogar, que colocou ele numa posição altíssima na tabela, com um bom futebol, em alguns momentos o futebol mais atraente do campeonato, num certo recorte da tabela. Às vezes me parece que o Bahia falta
o Bahia se agrupa, o Bahia constrói, o gol do Bahia ele precisa ser muito trabalhado, muito trabalhado. Às vezes falta essa contundência, por vezes até uma falta de muito jogador que gosta da bola no pé, falta às vezes uma questão de ataque à área, de profundidade, ou até mesmo uma presença que o Rogério aparentemente tentou corrigir com a entrada do Luciano Rodrigues hoje, como esse homem de área, mas tecnicamente a partida dele não foi feliz, né? Especialmente a segunda chance perdida, ela é uma chance muito clara. Perdeu 2 gols assim com alto índice de probabilidade de gol, né? Quando o Bahia não consegue ser contundente, ele precisa encontrar meio de não ceder a chance para o adversário, porque a sensação, por vezes, é que o adversário com muito pouco consegue fazer o gol e o Bahia precisa trabalhar até construir o gol. Então não é um momento bom do Bahia, é um momento de instabilidade, mas assim, eu acho plenamente recuperável. Eu acho que a tendência é o Bahia reencontrar o seu jogo. Olha o segundo gol perdido pelo Luciano Rodrigues, ó. A 1 metro da linha fatal ali, ao desvio na primeira trave, deixa ele de frente e com o gol sem goleiro, né? E ele acaba cabeceando para fora. E essa é uma grande diferença entre os dois times, né? É importantíssimo para um treinador ter um cara que confirma lá na frente o trabalho que ele vem desenvolvendo. Porque o Fluminense ele tem um cara que está iluminado e está confirmando, está sendo decisivo lá na frente, que é o Cauã. Então é mais fácil construir essa retomada, esse recomeço, essa melhora, quando tem um cara lá na frente que está vivendo um bom momento e vai confirmar as chances que tem. Quando você tem um ataque que não confirma, que está tendo algum impasse, ele acaba colocando o trabalho do treinador também em risco. E até essa pressão para que mude certo estilo de jogo. Mas foi um jogo que eu sinto do Bahia, é que existe essa construção, essa qualidade. Em alguns jogos falta a aplicação defensiva necessária. Que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Botafogo. A organização que o Bahia teve naquele jogo de manter linhas, de manter sua aproximação, compactação, se tivesse apresentado de novo contra o Fluminense, não teria cedido essas chances. Ele joga com o meio campo muito leve, né? Então era uma preocupação que tinha desde o início do ano. E o início do campeonato parecia que essa preocupação não se justificava, porque o Bahia conseguia fazer. Agora, acho que talvez conforme o gol não vai saindo, a ansiedade de resolver, aí você também acaba né? descuidando atrás. E por outro lado, assim, por falar em vigor para mim, saúde é a palavra-chave do novo Fluminense, né? Melhorou bastante no aspecto físico. Os jogadores mais veteranos estavam no banco, só o Keno entrou. Fora que também peças importantes voltaram, né? Se a gente pensar que não vinham jogando ali com o Fernando Diniz na parte final do Fernando, né? Não jogavam o Thiago Silva, né? Porque não havia chegado. Não tinha chegado. André. Não jogava o André, estava machucado. Arias estava com a seleção colombiana na disputa da Copa América. Keno ficou bastante tempo fora. Né? A chegada do Serna ajuda muito nessa questão. O Serna, a janela trouxe o Serna, a Xerém trouxe o Cauã Elias. São dois jogadores que têm dado, especialmente nos últimos metros, algo que não era tão simples para o Fluminense. E as decisões do Mano. Marcação, velocidade. E as decisões do Mano de priorizar jogadores com energia para estarem no time titular. As escolhas estão sendo claramente norteadas por isso. E o Mano, inclusive, foi homenageado já pelo torcedor hoje no Maracanã. Quer ver? Dá uma olhada nessa placa aí, até virou meme aí nas redes sociais. Tá aí, gente. Tá aí uma análise para mim bem objetiva, eu trouxe o texto que interessa. E verdadeira, né? A gente não pode cair na cilada de ter que mudar o esquema. Uma coisa é ter variações de esquema, outra coisa é mudar o modelo de jogo do Bahia. Não dá para dizer que o modelo de jogo do Bahia está errado. Agora, há falhas. Para mim, há uma exposição defensiva, já falei sobre isso algumas vezes, e há, às vezes, essa falta de contundência ofensiva que faz crer que o problema é do esquema, mas não é da definição. Então, o Bahia produziu, pode produzir mais, de repente sim. Mas se o Bahia convertesse as oportunidades que teve, não dava para a gente estar lamentando aqui o sistema de jogo, ainda que, repito, o Bahia precisa ter variações de jogo, mais variações. Mas o esquema base não dá para dizer que é ruim. Foi quem colocou o Bahia em 7º lugar e quem poderia ter com o Bahia aí uma posição melhor se o Bahia tivesse mais efetividade. Sinceramente, tem gols que são inaceitáveis. Não se pode perder. Sobre isso eu vou trazer aqui, inclusive, essa reflexão, porque são dois jogadores que jogaram muito abaixo. E nosso parceiro Hugo Santana trouxe justamente esse detalhe aqui, gente. Tá aí, ó. Lúcio e Iago Borducci foram os piores em campo. O primeiro, perder 2 gols feitos que fariam diferença no jogo. O segundo, perdido na marcação, além de não ajudar no ataque. Mas não é justo cravar que os dois não prestam. Chegar agora, no meio da maratona de jogos, com poucos treinos. Tem que cobrar, é obrigatório inclusive, mas com responsabilidade e cuidado. Um foi a contratação mais cara da história e o outro foi aguardado com a torcida contando os minutos para chegar. Calma. Tá aí, gente. É isso mesmo. E a verdade é que a gente tem que ter pé no chão. E o treinador tem que saber gerir as peças para entender quando é que deve usar, quando é que não deve usar, se tem que tirar mais cedo, se tem que manter em campo, enfim, é um detalhe importante, é uma reflexão, e que é importante a gente saber lidar com esse tipo de situação. E para finalizar, gente, vou trazer aqui, inclusive, 2 desabafos fortes, né, do tio dele, Lúcio Rodrigues, e eu vou trazer aqui para vocês verem um primeiro, e depois o segundo eu vou até ampliar aqui na tela, para que vocês leiam melhor, para entenderem melhor o que eu estou trazendo aqui. Primeiro aqui, essa postagem lá na rede social dele, e vejam aí, Vega Liger, que é o tio dele, ficou famoso e tá aqui. Eu vou até ampliar para vocês verem. Né? Tá aqui, ó. Sobrinho, hoje todos podem ficar falando das 2 oportunidades que tiveste no jogo e que por mala fortuna, mal sorte, né, não deu para concretar. Mas lembra de todo o caminho que vieste fazendo até agora, que não foi fácil, e sempre mais sempre diste a volta por cima.
E aquelas pessoas que ficam falando, eles nem pensam que todos levam tempo de adaptação e para entrar no ritmo é difícil. Então não dá moral para o que se falarem, pois o povo baiano é apaixonado mesmo e o time está passando por um momento difícil. Você não é um Messias, e sim um jogador com responsabilidade e compromisso. Eu sei que você vai brocar e todo mundo vai ficar feliz. Eu te amo hoje e sempre, apesar das dificuldades. Tá aí, gente. Inclusive, essa é a primeira postagem dele. Vou trazer aqui a segunda postagem, onde ele acaba aí complementando esse desabafo forte em apoio ao sobrinho dele. E tá aqui, gente, o perfil dele, com a foto aí com o Lúcio, inclusive, e aqui vou ampliar para você ler. E aí ele completa essa postagem dele, né? Toda adaptação leva tempo, eu sei que tu vai brilhar. Quem critica nem tem amor pelo Bahia, porque eu aprendi que torcedor é nas boas e nas ruins. Bora Bahia, minha porra. Tá aí, gente. É claro, né, dá um desconto sobre esse quem critica não tem amor pelo Bahia, não é isso, né? Às vezes ele teve dificuldade aí de se manifestar, né? Ele pode estar se referindo àquela crítica destrutiva, mas a crítica construtiva tem que existir e a gente realmente lamentou bastante. Ele trouxe aí um desabafo forte, um apoio, né, ao sobrinho, quase um filho dele, praticamente ele ajudou na criação e evidentemente ele ter ficado abalado e principalmente o próprio Lúcio sabe que errou, ficou abalado com essa situação, mas é isso, né? O futebol ensina. O futebol, ele prega lições e o futebol é muito exigente, exige realmente um capricho, né? Erros acontecem, né? E que se trabalhe para que se evite esse tipo de erro. Eu sempre falo, são gols e gols perdidos, esses foram muito contundentes, principalmente o segundo, muito parecido com o gol que ele fez no Mundial, pela seleção do Uruguai, que deu título mundial ao Uruguai, mas que o destino que no Bahia teve essa oportunidade muito limpa e poderia ter convertido. Em relação à primeira chance, se ele faz, traz o panorama do jogo em favor do Bahia, traria o jogo de uma forma interessante, porque o Fluminense teria que se expor, o Bahia não precisaria ficar tão ansioso como ficou depois que tomou o primeiro gol, mas tá aí, gente, um forte desabafo a respeito de Lúcio, e desse desabafo todo, né, a gente traz o seguinte: criticar é válido sim, é compreensivo, quem é jogador de futebol tem que assimilar bem as críticas, mas a gente tem que trazer críticas construtivas, criticar para que ele corrija e criticar num tom de apoio para que melhore e avance e entregue ao Bahia o bom desempenho e os resultados que a gente sabe que ele é capaz de entregar. É isso, gente. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 70 mil, aproveita a promoção na Centauro. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.